Meus amigos e minhas amigas que gostam do rádio, que são apaixonados como nós somos pelo rádio, hoje nós temos o prazer de receber um professor, um mestre, um historiador. O nome dele já vem lá da Grécia, não tem nada daqueles nomes. José Aguiar, Francisco Neto, não é aquela coisa meio inventada, não. É o nome real. E por isso eu já convido para a gente ganhar tempo na conversa. Nosso querido Heródoto Barbeiro, bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. Para mim é uma honra receber o convite seu. Muito grato. Eu é que fico feliz de ter você nesse cast que nós estamos apresentando, porque é sempre muito legal a gente ter variações. Não adianta falar só do rádio musical ou falar só de um tipo, né, de emissora. O importante é mostrar os vários aspectos que o rádio oferece e, notadamente, o jornalismo, onde você pontifica há muitos anos, que é um celeiro, é a base de tudo que a gente não pode viver sem informação. Eu sei que você não nasceu na Grécia, felizmente, nasceu para nós, né? Nasceu no Paraná, aqui próximo de São Paulo. E quando é que o menino Heródoto, com esse nome imponente, despontou na escola, ou em alguma maneira assim, já se sabia que ele ia fazer alguma coisa, ou porque gostava de falar, ou porque apresentava um teatrinho na escola? Teve isso? Teve. Para você ter uma ideia, a minha família é da região central de São Paulo. Eu nasci num local chamado Baixada do Glicério, que na época era um bairro assim, bastante sossegado, de uma classe média baixa. Meu pai era dono de um bar naquela região. E ali, a pessoa que conhece a Baixada do Glicério, tem a Rua do Glicério, e lá havia tem uma igreja chamada Igreja Nossa Senhora da Paz, e eu fui matriculado na época chamava Jardim de Infância. E eu acho que então foi pela primeira vez, com 6 anos de idade, que eu participei de uma festinha no pátio da escola e me deram então para falar uma poesia. Então eu subi naquele palanque, pela primeira vez eu vi um microfone, eu me lembro que estava até chovendo, né? Eu infelizmente não tenho a foto comigo, mas de capa, e eu falei lá algumas palavrinhas. Eu acho que foi a primeira vez então que eu tive oportunidade de estar na frente do microfone. E daí para frente surgiram outras e outras oportunidades, e uma delas, para você ter uma ideia, eu já estava no curso secundário, né, que hoje é o curso médio. E certa vez, não me lembro exatamente por quê, um grupo de alunos da minha escola foi convidado para ir na Rádio Marconi, que ficava na Praça da Sé, para você ter uma ideia, num prédio que foi derrubado depois por causa do metrô. Eu nunca tinha entrado num estúdio de rádio, jamais. Então, eu entrei lá para falar algumas coisas a respeito da escola. Eu não me lembro exatamente qual era o tema, mas eu acho que foi a segunda vez que eu tive a oportunidade de olhar, de falar alguma coisa em relação e estar novamente na frente do microfone. E depois surgiram outras oportunidades, né, em que eu sempre olhei de maneira marginal, porque, como você sabe, aos 20 anos de idade, eu comecei a trabalhar como professor. Eu sempre trabalhei na minha vida toda. Tem uma ideia? Eu fui office boy, eu fui ajudante de oficina mecânica, eu fui ajudante de borracharia, só para você ter ideia, lá na Baixada do Glicério. E nessa mesma escola, da Escola Paroquial Nossa Senhora da Paz, eles fundaram o ginásio. E aí eles precisavam de professores. Eu tinha entrado na faculdade, no curso de História, na USP. Eu acho que eu tinha 20 anos de idade. Mas eu estava estudando inglês à noite, com dificuldades. Meu pai pagava para mim um curso da União Cultural Brasil-Estados Unidos à noite. E eu, então, obtive uma licença provisória para dar aulas de inglês. Então, foi o meu primeiro emprego fora da oficina do meu pai, onde eu já era registrado. Fui registrado desde os 14 anos de idade, para você ter uma ideia. Aos 20 anos, então, eu tive o registro na escola. E eu passei, então, a dar aula de inglês para o primeiro ano do curso médio, que na época chamava-se ginásio. Então, minha carreira foi toda essa voltada principalmente para o ensino, onde eu dei 25 anos de aula. Agora, uma coisa curiosa, Luiz. Quando eu fui trabalhar no curso objetivo, depois já estava uns 2 ou 3 anos dando aula, o curso, na época, as salas tinham 200 alunos, 250 alunos. E você tinha que dar aula com microfone.
Eu nunca me imaginei dando aula do microfone. E aí eu aprendi a usar o microfone para dar aula. Então, acho que esses foram alguns momentos da minha vida em que eu me vi na frente de um microfone. E quando é que a rádio, ou o rádio, apareceu na sua vida? Foi por causa da ligação do Objetivo com o Grupo Jovem Pan, que era um dos grandes nomes, né, a publicidade do Objetivo era forte e tinha ligação maior, ou aconteceu isso em outro ponto? Em outra, Bem, na verdade, esse foi o meu segundo momento. Meu primeiro momento foi o seguinte: você lembrou bem, eu dei aula no prédio da Gazeta, na Avenida Paulista, onde estava o curso objetivo. Ocorre que, até hoje, no quarto andar, tem lá a TV Gazeta. E o curso objetivo, naquela época, eles inovaram, trazendo. Foi a primeira escola a gravar aulas para os alunos na televisão, no circuito interno. Eu era professor de história, então eu fui incumbido de gravar um curso de história do Brasil, sei lá, 30 horas. Eu nunca tinha entrado também num estúdio de televisão, nem tinha noção. Mas, na época, a direção da empresa contratou os funcionários da antiga TV Record, que, aliás, estava ligada à Jovem Pan, como você sabe, da mesma família. E eles passaram a ensinar os professores, inclusive a mim, para gravar as aulas. Então, eu fui gravando aula lá. Então, antes disso, eu aprendi a mexer um pouquinho com televisão. Como no quarto andar tem a TV Gazeta, um certo dia o diretor da Gazeta, Marco Aurélio, ele chamava, ele disse: olha, eu tenho um programa aqui às quartas-feiras chamado Show de Ensino. Eu vou convidar os professores do Objetivo para comentar notícias, preciso de um apresentador. E já que você trabalha no Objetivo, professor de História, e aí eu comecei, então, a apresentar esse programa semanal lá na TV Gazeta. Dali, era no mesmo prédio onde eu trabalhava dando aula. E aí, depois, um dia, ele precisou de alguém para fazer uma entrevista, não me lembro exatamente com quem, e aí desceu correndo lá e falou: escuta, eu preciso de você lá em cima, dá para você subir correndo para fazer uma entrevista para mim? E aí eu subi para fazer. Esse foi o meu primeiro contato, mas nem me passava pela cabeça que eu fosse deixar da aula. Depois disso, eu fiquei conhecendo um jornalista que você certamente também conheceu, chamado Fernando Vieira de Mello. E o Fernando Vieira de Mello me convidou para trabalhar como comentarista de política internacional, porque eu era professor de história, dava aula de história contemporânea, atualidade, essas coisas, no Jornal da Manhã da Jovem Pan. E eu topei. Então, lá fui eu parar lá no aeroporto, porque o Grupo Record, do Paulo Machado de Carvalho, funcionava no aeroporto. Lá tinha a Rádio Record, a Rádio Pan-Americana, chamada de a emissora dos esportes, e tinha a TV Record também. Bom, quando eu entrei no estúdio da Rádio Pan-Americana, né, eu fiquei assustado, porque lá só tinha monstro. Tinha o Joseval Peixoto, tinha o Antônio Del Fiol, grande narrador, tinha o Franco Neto, tinha o Ney Gonçalves Dias e tinha o pai do Emerson Fittipaldi, o Barão Fittipaldi. Então eu fui colocado lá na bancada e vou te contar, não abri a boca, fiquei quietinho lá, só olhando o que o pessoal fazia. Não fiz nenhum comentário, era para fazer comentário só de política internacional. Aí eu fui um dia, depois foi o segundo dia, foi o terceiro dia e tal, e eu fui aprendendo uns pouquinhos lá com ele. Mas eu jamais tinha me passado pela cabeça que eu pudesse mudar de profissão. Eu estava dando aula no Objetivo, dava aula na USP, eu dei aula há 12 anos na USP, dei aula em outras escolas, dei aula no Coeridomo, só para você ter uma ideia, né? Entre outras coisas. E aí, então, eu trabalhava de manhã, a Jovem Pan mudou para a Avenida Paulista, e para mim ficou facinho, porque era só atravessar a avenida, eu fazia o jornal lá com eles, de 7 às 9, eu atravessava a rua, às 9h40 eu começava dando aula no Objetivo até 1h da tarde. Então eu conseguia conciliar as duas profissões, né? De um lado e do outro. Até um dia que o departamento de RH da Jovem Pan falou: meu, é o seguinte, para você continuar trabalhando aqui, você vai ter que ter diploma de jornalista, porque é exigido o diploma de jornalista. Eu falei: caramba, e aí? Bom, você pode fazer o curso de jornalismo. No mesmo prédio, olha que coincidência, ali onde está o Objetivo, onde estava a TV Gazeta, tem a faculdade Casper Libero. Aí eu fiz vestibular na Casper Libero e fiz o curso de jornalismo. Como eu estava cursando,
o jornalismo provê isso lá no sindicato, no DRT e tal, e aí continuei, então, trabalhando simultaneamente lá na Jovem Pan, no Objetivo e na USP, quer dizer, eu andava também de um lado para o outro. Então, mas até essa época, eu aprendi muito com eles lá, aprendi bastante, mas não me passou pela cabeça um dia dizer, pô, vou parar de dar aula, eu estava fazendo carreira lá na USP, eu estava fazendo curso de mestrado, essa coisa, fiz mestrado. Fui aluno do Fernando Henrique, professor Fernando Henrique, presidente da República. Enfim, eu estava nessa direção. Então, jamais pensei que eu fosse um dia parar com aula, que foi a minha sobrevivência, da minha família, para me dedicar exclusivamente ao jornalismo, especialmente ao radiojornalismo. Fica patente que o seu Fernando Vieira de Mello, Fernandão, tinha um faro danado. Você viu que ele foi buscar, entre tantos outros professores, entre tantas outras pessoas que, como você, tinham competência para dar aula, ele foi achar a pessoa certa, com timbre certo, com postura e tudo mais, e daí para frente a gente já sabe o que aconteceu. O Fernandão era terrível, ele acertava na mosca. Muito bom. Fica também patente como o rádio é estranho e por causa da legislação, às vezes ele tem que fazer as pessoas serem mais ginastas do que o normal. Você já teria competência, já tinha competência para fazer comentários, né? Um convidado especial. Mas, de repente, vem lá a legislação para proteção da classe, é preciso ter o DRT e, para tanto, como é padrão universitário, você tem que fazer faculdade e tal. De repente, claro, a faculdade acrescenta, eu acho que ensina muita coisa, ajuda. Eu aprendi muito lá, aprendi muito. E aí, Casper Libero é uma faculdade bastante respeitada, até pelo nome que ela carrega, pelo jornalista que foi e que representou um trabalho maravilhoso. Bom, aí já temos, então, Heródoto com DRT, apresentador, ou pelo menos participante do Jornal da Manhã da Jovem Pan, aquele tradicional jornal que começava com Vambora, Vambora, que todo mundo se lembra. Eu, na faculdade, quando comentava com os meus alunos de rádio e TV a respeito de rádio, uns e outros falavam, eu não ouço muito rádio, mas na hora que meu pai me leva para a escola, me leva para a faculdade, ele toca aquele negócio do Vambora, Vambora, e aí a gente vai ouvindo e tal. Então, sempre era a marca, né, da abertura, a música da Sinfonia de Paulistana, se eu não me engano, esse é o nome, de Billy Blanco. Exatamente. Ele fez para a esposa dele e que virou o tema principal do jornal da Jovem Pan. E você sabe que tem uma coisinha mais interessante? Você se lembrou bem disso, que é o repita. Isso, sem dúvida. Até hoje, do jornalismo da Jovem Pan. Não é? Da hora, e o outro apresentador fala repita. Sabe que eu cheguei mais ou menos lá na época que o repita foi colocado no Jornal da Manhã. Eu ouvi uma história, não sei se realmente ela se confirmou ou não, mas havia um outro grande locutor, não sei se você se lembra dele, chamado... o apelido dele, carinhosamente, era Capota, porque ele era... Antônio Alexandre, claro. Antônio Alexandre, irmão do Nelson Alexandre. Do Tatá, isso aí. E depois foi trabalhar com o Faustão, como você sabe, era humorista lá no show do Faustão. Pois é. Exatamente. A história que eu ouvi lá foi o seguinte, foi que no estúdio lá, o pessoal era muito brincalhão, era extraordinário. E havia uma determinação da empresa o seguinte, dizendo, se der risada no ar durante o jornal, vai pegar uma suspensão aqui de 3 dias. Aí o pessoal, então, ficava todo mundo, e ainda mais, se imagina o Barão Fittipaldi, o pai do Emerson, que era um gozador, um cara bem-humorado, ele criava 1000 situações no estúdio para os locutores rirem e a turma não ria. Mas o Capota, o Antônio Alexandre, ria, ele suava, as mãos dele suavam, ele falava, para com isso, Barão, eu vou ser suspenso. Bom, um belo dia, alguém deu a hora certa e o Capota lá atrás disse, repita, e vazou no ar. Ai. O Fernando Vieira de Mello veio correndo para o estúdio, falou, puxa vida, achamos o que a gente está procurando, vamos colocar o repita. E aí eu teria entrado o repita na programação da Jovem Pan. Isso foi o que eu ouvi lá, não sei se
é apenas folclore. Eu não tenho essa esse ideia. pessoal. Mas é muito interessante, de qualquer forma. Eu estou tentando entrevistar o Antônio Alexandre já faz mais de 2 meses. Ele foge, diz que está fora Ele foge. do Ele mora em patrão. Mogi das Cruzes. Exatamente. Eu consegui falar com a cunhada dele, que é a esposa do Tatá, ela já tentou contato, ele mandou abraço, disse que gosta muito de mim, mas não se manifestou a respeito de conversar com a gente. Aí você pergunta para ele essa história, pergunta para ele a história do Repita. Fala, o Heródoto contou essa história, é verdade ou não? Exatamente, muito bom. Legal você ter levantado, porque nunca passou pela minha cabeça descobrir quem é. A gente pensa, talvez o Fernandão é que tenha inventado, porque a primeira vez que você dá a hora, passa reto, o cara não está prestando atenção, no Repita, você fala, opa, né? Porque muitas vezes a gente está fazendo outra coisa, aliás, quase sempre, como o rádio permite você executar outras tarefas sem ficar preso diretamente ao veículo, como na TV, então. Bom, então já temos aí o Heródoto com DRT, já temos o Heródoto participante como jornalista efetivo da Jovem Pan. Quanto tempo você ficou lá no Jornal da Manhã e para onde você foi depois? Eu fiquei 7 anos na Jovem Pan, mas eu trabalhei também depois. Um dia eu saí com um repórter de rádio que você conhece muito bem, um dos grandes repórteres de rádio, chamado Milton Parron. Uhum. E aí o Parron falou para mim assim, você quer aprender a fazer reportagem? Falei, quero. Pega esse gravador aí e vamos lá. E lá saiu eu atrás carregando o gravador, acompanhando o repórter Milton Parron, que nessa época já era uma pessoa extremamente conhecida, um homem que tinha grandes matérias nessa área e trabalhava lá na Jovem Pan. Então, com ele aprendi isso. Bom, depois o Ney Gonçalves Dias apresentava um programa à tarde, não sei se você se lembra, chamado São Paulo Agora. Sim. E o Ney saiu, acho que para trabalhar na TV Globo. E aí alguém me perguntou lá, não sei quem foi, dá para você vir à tarde e fazer o horário do Ney? Bom, imagina, substituí o Ney Gonçalves Dias, você imagina como é que era. Eu peguei, trabalhei um tempo também no São Paulo Agora à tarde. E outra coisa também que me ocorreu muito interessante lá na Jovem Pan. Meu pai, meu irmão, eu tinha feito o curso de Direito também. E aí nós tínhamos um escritório no prédio da Avenida Paulista, para onde mudou a Jovem Pan. E eu não sei por que razão, no final de semana, acho que foi num sábado, eu fui lá no escritório, e a hora que estou no escritório, eu encontro com a equipe da Jovem Pan, comandada pelo Joseval Peixoto, no elevador. Estava o Joseval, a Luane Neto, o pessoal todo lá. E eu perguntava, escuta, onde é que vocês vão? Nós estamos indo para cobrir o carnaval, nós vamos fazer a radiação do carnaval. Você não quer vir conosco? Falei, eu não entendo nada de carnaval. Não, mas você não é professor de história? Sou. Pô, então vem com a gente, você vai comentar os enredos das escolas de samba. Falei, como é que é? Vem com a gente para você comentar o enredo, que era um enredo, geralmente eram ligados à história. Hoje mudou um pouco, mas na época era sempre a história do Brasil. Lá fui eu. Sabe o que aconteceu, Luiz? Trabalhei 14 anos no carnaval. Lá na Tiradentes. Não é? Comecei lá. Tiradentes. Exatamente. Terminei no Sambódromo, mas aí era pela TV Cultura, onde eu trabalhava. Fui lá comentar também escola de samba. Mas, mais uma vez, eles chutaram certo. Né? Era o pessoal do esporte. Falou, vamos pegar um cara que conhece história, que tem uma visão diferente do repórter ou do comentarista já tradicional, e vai dar um gás diferente. E foi aí. Se eu não me engano, o Ney, nesse período que você citou, ele foi para a TV Mulher. Isso, exatamente. Fez um grande sucesso lá. Acho que foi junto com a Maria Gabriela, não foi? Marília, isso, exatamente. Grande sucesso. E aí deu a chance para você fazer o São Paulo Agora, que era um jornal forte também, que tinha uma ancoragem vibrante e tudo mais, legal. Daí você citou TV Cultura de passagem, você foi direto para a TV Cultura, você fez junto TV Cultura e Jovem Pan, ou foi depois? Não, nessa época não. Nessa época, eu fui convidado
para fazer alguns programas na TV Cultura chamado Vox Populi. Não sei se você se lembra dele. Sim, claro. Eu fiz a série final deles. Eu fui convidado a fazer não sei quantos programas na série final do Vox Populi. Então, fiquei conhecendo lá o pessoal da TV Cultura. Mas, por uma série de circunstâncias, eu mudei de emprego e saí de lá e fui... aliás, na Jovem Pan, eu um dia fui entrando no estúdio, muito bonito lá na Avenida Paulista, era uma coisa... Ainda é, mas naquela época era uma coisa tudo moderna. E a hora que eu entro lá atrás para entrar pelo estúdio, tinha uma pessoa, numa mesa redonda lá, com um monte de livro assim em cima da mesa, estudando. Aí eu vi aquele cara, falei assim, oi, tudo bem e tal? Você está estudando? Ele falou, eu estou fazendo aqui administração na Getúlio Vargas. Falei, rapaz, puxa vida, o vestibular da Getúlio Vargas é difícil, eu dou aula em cursinho. Você dá aula em cursinho? Aí eu perguntei para ele, qual é o seu nome? Ele me falou, Osmar Santos. Eu falei, você é o Osmar Santos? O narrador aqui da Jovem Pan? É. O Osmar tinha estourado na Jovem Pan, não sei se você lembra disso. A narração do Osmar dava eco na cidade de São Paulo. Verdade. E olha, eu fiquei com as orelhas bem murchas, falei, caramba, olha só que extraordinário, olha que coisa maravilhosa. Então, fiquei conhecendo o Osmar. Mas, naquele período, o Osmar mudou para a Rádio Globo, juntamente com a parte da equipe da Jovem Pan. E naquele vamos, não vamos, eu acabei indo parar na Rádio Excelsior, que é do mesmo grupo da Rádio Globo, lá na Rua das Palmeiras. E fui trabalhar na Rádio Excelsior de manhã, fazendo o jornal de manhã. Aí eu saía de lá para dar aula em alguns lugares, voltava lá para a Rua das Palmeiras, e ali eu fui trabalhando um pouco na Rádio Globo e um pouco na Rádio Excelsior, haja vista que as duas empresas pertenciam, então, ao Sistema Globo de Rádio. Bom, tem tanta coisa que eu quero saber, mas eu vou devagarinho, senão eu acabo tirando aí a sua linha do tempo da sua frente, e aí vai aqui, volta ali e tal. Rádio Excelsior já tinha sido, durante um bom tempo, a máquina do som, e ela passou a ser mais ou menos jornalística, ou pelo menos com um cunho mais jornalístico, tocava música eventualmente, com ilustração. E aí foi quando acho que surgiu o Balancê, foi quando surgiu surgiram alguns programas diferentes do que a grade anterior tinha, e aí, depois disso, veio o que a gente passou a conhecer como CBN. Você ficou, e eu acho que não só nessa transição, mas você participou da criação desse novo núcleo que veio a se chamar Central Brasileira de Notícias, a CBN. Conta um pouquinho como é que foi a ideia. Tem um folclore aí no meio que depois eu pergunto para você, mas vamos saber do começo. Então, olha, é o seguinte, a direção da empresa era no Rio de Janeiro. Então, eu me tornei o gerente de jornalismo aqui do Sistema Globo de Rádio São Paulo. Então, eu era responsável pelo jornalismo da Rádio Excelsior e também do jornalismo da Rádio Globo. Rádio Globo, por exemplo, à meia-noite, você deve estar lembrado, tinha um jornal muito famoso chamado O Seu Redator-Chefe. Que era famosíssimo. E também tinha um noticiário de hora em hora chamado Globo no Ar. E eu era o responsável pela parte de jornalismo, tanto da Excelsior, como você disse, tinha momentos que tocava música, e a Rádio Globo, que era uma rádio de comunicadores, grandes comunicadores. O Eli Correia, Paulo Lopes, Paulo Barbosa e outros grandes comunicadores da época, que tinham um ibope extraordinário lá, muito grande. Afanásio Jazade também trabalhou lá, Gil Gomes também trabalhou lá, eu tive oportunidade de conviver... tive oportunidade de conviver também, um certo período, com Hélio Ribeiro, que também tinha um nome no rádio extraordinário, você sabe, né? Fundação da Rádio Capital, ele trabalhou lá na Rádio Globo. Então, eu era responsável por abastecer os programas com o noticiário. Então, nós fizemos uma única redação, e essa redação, então, produzia, e a gente separava, olha, para o público mais popular, a gente manda para a Rádio Globo, para o público menos popular, a gente manda para a Rádio Excelsior. E era por aí que a gente abastecia o jornalismo do Sistema Globo de Rádio São Paulo.
Mas, num determinado momento, lá por volta de 1990, a direção da empresa, no Rio de Janeiro, chegou à conclusão seguinte, que eles queriam concorrer em São Paulo com uma rádio de jornalismo. Eu fui chamado, assim como outros, para fazer parte de uma equipe, para dizer, olha, como é que vai ser, então, esse jornalismo que a gente vai produzir? Eu falei, olha, não vai ser fácil, porque a gente vai entrar numa concorrência aqui brava. São excelentes, tem a Jovem Pan, tem a Bandeirantes, tem a Eldorado, que na época era Eldorado, a Rádio Estadão, e tem outras, a própria Rádio Globo tem jornal de manhã. Então, são vários jornais de rádio que existem pela manhã, uma concorrência muito grande. E aí, então, começou a se discutir numa série de reuniões, uma série de conversas, o que fazer, então, que tipo de jornalismo era esse que nós íamos fazer. Então, por decisão da empresa, se decidiu o seguinte, se construir uma emissora de rádio que fosse uma all news. Eu me lembro de ter estudado alguma coisa, peguei alguns livros para ler, tem um livro chamado Powerful Radio, nunca mais me esqueci dele, e ele explicava passo a passo o que era uma all news, que existia, por exemplo, em Nova York, existia em Paris, existia em outros lugares, não existia no Brasil. Então, eu fiz um pequeno projeto, outros ajudaram, foi uma criação coletiva, e aí a primeira ideia foi o seguinte, era pegar algumas emissoras do Grupo Globo para transformá-las em jornalismo. A cabeça de rede seria a Rádio Excelsior São Paulo. No Rio, eles tinham uma rádio, não sei se você se lembra, chamada Eldorado. Sim. Era uma AM no Rio de Janeiro. Tinha Mundial, tinha Globo e tinha essa rádio chamada Eldorado. Então, a ideia era pegar a Rádio Excelsior São Paulo, eu até havia sugerido que o Rio mudasse o nome para a Rádio Excelsior Rio, e a gente começasse a fazer o seguinte, começando de 6 da manhã até às 9h30, já tinha o jornal da Excelsior. Então, a gente puxar até meio-dia, no primeiro passo. No segundo passo, mais para frente, quando a gente tivesse já com experiência, a gente puxar da meio-dia às 6 da tarde, para ir construindo essa emissora All News. Por que razão? Porque as concorrentes, que eu citei agora há pouquinho, elas eram rádio de música e notícia. Por exemplo, a Jovem Pan tinha um excelente Jornal da Manhã, participei lá. Mas terminava o jornal, começava o Show da Manhã. A Bandeirantes tinha um excelente jornal, depois tinha Bandeirantes Gente, depois tinha Manhã Bandeirantes. E aí mudava a programação. Então a ideia lá era o seguinte, era não mudar a programação, nós vamos fazer uma programação só de jornalismo. Mas, logicamente, que dentro da própria empresa haviam outros diretores e outros gerentes. Isso foi alvo de debates internos. Por que razão? Porque, nessa época, o grande faturamento da empresa em São Paulo era a Rádio Globo. A Rádio Globo era campeã de faturamento e Ibope. Ela sempre foi uma das primeiras. Quando era a primeira, era a segunda, mas sempre foi a primeira de Ibope. Então, o pessoal do departamento comercial dizia, não, espera um pouquinho, esse negócio de rádio jornalismo só dá prejuízo, não fatura e não dá Ibope. Nós vamos continuar puxando mais para o lado da programação da Rádio Globo, que, como você sabe, é uma programação eclética, porque a Rádio Globo fechou. Eclética. Então, foi uma dificuldade um pouco grande se convencer internamente, né, a direção da empresa, de que seria possível, então, aos poucos, implantar uma rádio jornalismo. E a empresa decidiu. Então, no primeiro momento, a direção da empresa, e mais o grupo que trabalhava para isso, eu fazia parte desse grupo, decidiram, então, montar essa rádio só jornalista. Ela não chamou CBN, na verdade, era chamada Rádio Notícia. Tinha alguns nomes ainda não especificados. Mas aí a empresa, o Grupo Globo, contratou, acho que foi o Nizam Guanais, salvo engano, na época a empresa dele era o DM9, eu me lembro de ter participado, inclusive,
da apresentação. Eles apresentaram e eu estava sentado lá acompanhando a apresentação. Na época, era o momento que ocorreu um fenômeno mundial da guerra do Iraque. Nessa época eu já trabalhava na TV Cultura. E a guerra do Iraque mostrou para o mundo que existia uma TV que a gente não conhecia muito aqui no Brasil, chamada CNN, que era uma TV, né, Cable Network, o News Network, 24 horas de notícia. E eles arrasaram lá na guerra do Iraque. Era só CNN. CNN para todo lado. E acho que isso inspirou a DM9 a criar o nome CBN, que parece um pouco com CNN e lembra jornalismo. E também, logo depois, eles criaram o slogan, que também ficou muito, muito conhecido, muito famoso, que é a rádio que toca notícia. E eu acho que ela foi por aí que ela foi sendo montada, que ela foi se tornando um êxito no faturamento e um êxito na audiência. O duro é quando a gente está de um dos lados, né? Ou a gente é comercial, ou a gente é artístico, no caso, amplamente falando com o jornalismo dentro. O comercial tem uma visão completamente diferente da nossa. Ele quer dinheiro, ele quer faturar, ele ganha e vive disso e fica o dia inteiro batendo perna nas agências para tirar o proveito e o provento também para sustentar as suas famílias e os demais. O jornalismo precisa de muita gente para fazer um pacote bonito. Quando você tem um comunicador sozinho, claro, vai ter repórter, vai ter alguém na rua fazendo alguma coisa para ir aos bairros, mas é um comunicador e ele, às vezes, com um testemunhal, traz um valor que precisa de muita gente no jornalismo para trazer, e essa muita gente custa. Então, a visão do jornalismo em relação ao comercial é uma, e a visão do comercial é completamente antagônica, mas aí chega-se a um ponto de equilíbrio em que um dos dois ou vence, ou pelo menos um convence o outro a entrar. Nessa época, o senhor José Roberto Marinho, leia-se e ouça-se a direção-geral do Rio de Janeiro, ele é que cuidava das rádios, ele pretendia fazer uma rádio de FM. Eu não vou dizer que é de beautiful music, mas era quase. Era uma rádio instrumental e uma rádio que tocasse um pouquinho mais músicas sérias, um pouquinho mais para o clássico, para o jazz, etc., e não tão popular como já havia sido a Rádio Jovem, a Rádio Excelsior, a Máquina do Som, e outras emissoras. E aí parece que não deu certo. Eles fizeram uma série de tentativas. Se eu não me engano, contrataram uma empresa de publicidade, fez um concurso, ganhou um nome esdrúxulo, Rádio X, e aí fizeram uma programação por um tempo, e aí é que eu quero saber do Heródoto. Num determinado momento, a rádio não faturava, a Rádio Corredor diz que o Zé Roberto estava tão cansado de gastar dinheiro com a Rádio FM que ele falou, liga, jampeia, né, como a gente diz, a Rádio AM no FM e deixa rolar. Isso existiu, isso é verdade, isso foi estudado. Como é que o FM Excelsior passou a representar a Rádio Excelsior AM também na frequência modulada? Bom, essa rádio mais top que você está dizendo era a Rádio Globo FM do Rio de Janeiro. A Rádio X em São Paulo, o FM 90,5, onde está a CBN hoje, ela se tornou uma rádio de comunicador. Eu me lembro, por exemplo, que o Paulo Lopes, que era comunicador na Rádio Globo, tinha programação na 90,5 Rádio X. O Eli Correia também tinha programa na Rádio X, no FM. Agora, o que acontecia? Acontecia o seguinte, eu, como você, estudei um pouco, andei estudando. Então, o que eu estudava? Nós precisamos chegar até o nosso ouvinte, porque muitas vezes, isso eu enfrento até hoje, trabalho lá no Grupo Record e lá na Nova Brasil, eu aprendi o seguinte lá, para quem que nós estamos falando?
Se a gente não souber para quem a gente fala, a gente não consegue fazer nada bem. Então, uma das discussões era o seguinte: para quem é que nós estamos fazendo essa rádio notícia? Né? Olha, nós estamos fazendo para o pessoal da camada B da população. Aonde está a maior parte desse pessoal nos ouvindo? Está nos ouvindo ou de manhã no rádio relógio, que hoje já nem existe mais, ou no carro. E ela estava onde? Em São Paulo, no Rio e outras praças. Estava no AM. Aí eu pensei o seguinte, foi uma sugestão minha. Eu morava na Vila Madalena. O AM não pegava lá. Pô, Vila Madalena é classe média, é o nosso público-alvo, não pega aqui, pô. E eu tive vou dizer assim, muita oposição por parte do departamento técnico, porque eu ia na reunião de gerente e falava, lá não pega. E o gerente técnico dizia para mim assim, eu vou pegar o espectrômetro, vou na porta da sua casa e vou mostrar que tem sinal lá. Eu falei, olha, eu gostaria de ligar meu rádio relógio de manhã e ouvir, não ouço. Não pega no carro. É muito ruim a frequência AM nessa cidade imensa. Está cheio de fio. Quanto mais fio, mais. Não pega. Agora o FM pega. Então eu comecei a sugerir que a gente precisava da frequência FM. Mas a frequência FM estava 90,5, que era a Rádio X. E esse embate, para você ter uma ideia, durou uns quase 3 anos. Tá? E eu tive em várias reuniões do Rio e eu ouvi isso lá. Olha, meu amigo, rádio FM é rádio musical. Rádio AM é rádio falada. Então, para com essa besteira de ficar falando aí do FM. Tá bom. Parei. Mas não desisti. Aí mudou a direção. O Zé Roberto era vice-presidente. Aí mudou o diretor-geral, que era o executivo, o CEO da empresa. Ele passou a ser de São Paulo. Chamava-se Plínio Marquini. E o Plínio, então, passou a dirigir a empresa aqui de São Paulo. E o Plínio é que fez um levantamento do faturamento da Rádio X e viu que aquilo era um vermelhão. Imediatamente ele falou, eu tenho que recuperar essa empresa. Para com isso aí. Para. Aí parou a programação, passou a tocar música só. Saiu todo mundo, porque ela não estava dando resultado. E quando eu soube que parou, eu corri na sala dele lá. Falei, Plínio, deixa eu colocar aí a CBN de São Paulo, que está só no AM, também no FM. E ele falou assim para mim, tudo bem, só por 3 meses, porque eu vou colocar, nós vamos fazer uma nova programação, aí ela volta só para o AM. Eu falei, tá bom. E lá fui eu, correndo, o pessoal disse, gente, agora nós estamos no AM e no FM. Mas você sabe qual foi o primeiro problema que surgiu? Não tenho ideia. Os patrocinadores eram diferentes. E aí? É complicado. E aí? Para separar a rede dá trabalho. Deu uma confusão geral aqui em São Paulo, com o comercial. Deu uma confusão com a área técnica, porque tiveram que colocar 2 mesas de som no mesmo estúdio. Nossa. A mesa do AM e a mesa do FM. Por quê? Porque a hora que entrava o intervalo comercial, a mesa do AM colocava os comerciais do AM e a mesa do FM colocava os comerciais do FM. Olha que situação. Loucura. Nunca soube disso. Interessante. Aí conversa vai, conversa vem. Os intervalos, acho que eram em 3 minutos. Aí um dia, conversando lá com o pessoal do comercial, comecei a cativar o pessoal, comecei a frequentar bastante, aprender muito com eles. Falei, escuta, quanto é que é a soma, então, dos comerciais? Aí eu vi que a soma dos comerciais do AM e do FM eram menos de 3 minutos. Falei, caramba, menos de 3? Aí eu subi um dia de manhã e falei assim, olha,
vamos juntar as janelas comerciais, das duas, e vamos fazer uma janela só no AM e no FM. Bom, quando isso foi para o ar, caiu o mundo. A primeira pergunta foi: quem é que autorizou você a fazer isso? O diretor comercial veio lá para mim, muito bravo comigo, falou assim para mim: olha, se por acaso houver perda de faturamento, a responsabilidade vai ser sua. Eu falei: caramba, vou perder meu emprego. Bom, para ser sincero, um único patrocinador saiu, os demais não saíram. Porque, veja, você estava entregando uma mensagem, uma rede para o cara de AM. Se você entregava também uma FM sem cobrar mais, por que o cara vai sair? Aí juntou. E aí nós fomos consolidando aqui em São Paulo, porque em outras praças, outras pessoas mexiam com outras praças. Se consolidou, então, no AM. Então, a CBN São Paulo, eu acho que foi a primeira emissora do Brasil, jornalismo, no FM. Nós quebramos um paradigma, porque isso aí era um trabalho de equipe, né? Quebramos um paradigma. E nós passamos a ter um diferencial competitivo com as outras todas, que eram tudo AM. Eles levaram um tempão para entrar, você deve ter lembrado disso. Para eles entrarem no FM, acho que se passaram mais de 5 anos, nós ficamos sozinhos no FM. Então, nós tínhamos uma qualidade de som melhor para entregar, e mais, nós chegávamos melhor, a cobertura na cidade era maior. A torre do FM da CBN era na antena da TV Globo, na Avenida Paulista. Olha que maravilha. A torre da Excelsior, acho que era na Vila Prudente, junto com a da Rádio Globo. A torre do AM. Era mais para a periferia, é verdade. Não é verdade? Então tinha uma sombra muito grande desse lado. A hora que nós começamos a pegar nos Jardins, onde é que está o nosso público? Está nos Jardins, está na Vila Madalena, está na Vila Mariana, certo ou não? Está na região central, não tanto na periferia. Nós começamos a ter Ibope, e com isso começou também a ter faturamento. Se eu bem me lembro, o FM da Excelsior tinha um prédio ao lado, ali na Rua das Palmeiras, 252 ou coisa que o valha, do lado esquerdo, que tinha uma base que sustentava a torre do FM, mas aquilo era mínimo. E como você bem disse, né, o espectro começou a ficar carregado, não só pelo excesso de emissoras que foram aparecendo, mas também a área elétrica. Porque se você começar a pensar que na casa da gente, quando a gente era pequeno, tinha lá 2 ou 3 tomadas, na cozinha, uma para o liquidificador, uma para a geladeira e uma para não sei o que. Hoje você precisa de réguas e mais réguas para colocar, precisa de régua até para o USB, não só para a corrente alternada, porque você tem necessidade de plugs que são variados, independente das ordens ou das mudanças. Com 3 pinos ou com 2 pinos, você compra equipamentos de fora e tem que pôr um adaptador. Enfim, tudo isso cria um espectro magnético, né? Aquela onda eletromagnética, ela atrapalha muito mais o AM do que o FM, porque o AM trabalha com amplitude e o FM vai reto numa onda muito mais fácil de chegar, porque ele é mais curto e mais potente. Daí a qualidade. Mas, concluindo o meu pensamento em relação a tudo que você disse, o comercial sempre achava que rádio FM era para tocar música. Aliás, durante muitos e muitos anos, as pessoas acharam que não podiam fazer uma rádio tipo AM, não é uma rádio AM no FM, que isso não existe. Uma rádio do estilo de comunicadores, de conversa e tal no FM, deixaram de antecipar a história exatamente por causa dessa mania. Então era mais barato tocar música, você só pagava o ECAD mensalmente, e o resto era botar locutor para anunciar e desanunciar, e olhe lá, quando não era fita gravada. É isso mesmo, você tem total razão. Interessante essa história do debate e do embate Rio-São Paulo, e também para fazer a CBN virar rede. Muito interessante. Obrigado pela história, porque nós temos interessante. Fala.
E um outro passo, que é o seguinte, também curioso em relação à história do rádio. Eu fiz estágio na BBC, lá na Rádio BBC. E um dia eu ligo a TV, eu estava no hotelzinho da BBC, e ouço a Rádio BBC num aparelho que para mim se chamava televisão. Eu falei, caramba, é rádio isso aqui ou é televisão? Bom, aí eu vi que naquele canal havia só anúncios da programação da BBC, acho que era BBC 4, rádio, mas o áudio era o áudio da rádio. E não tinha rádio no quarto. Caramba. Bom, quando eu voltei para cá, eu falei com o mesmo diretor, o Plínio. Falei, Plínio, o Grupo Globo tem um sistema de transmissão a cabo. Era a TV que estava sendo montada, acho que era a NET, salvo engano, que pertencia ao doutor Roberto. E eu falei para ele, será que a gente não conseguiria colocar o som da CBN, estou pensando em São Paulo, lá na TV? Falei, para quê? Falei, porque é o seguinte, tudo quanto é hotel, tudo quanto é esse negócio, não tem rádio, meu. Ou tem rádio de cabeça, tem rádio relógio, os caras olham na televisão. Vamos lá. E lá fui eu com o Plínio, que era o diretor-geral, encontrar o diretor-geral, acho que era Pessegueiro o nome dele, da NET, lá, que era o diretor, o presidente. E aí fomos lá numa rápida reunião, ele perguntou, o que você quer? Eu falei, olha, tem um canal aqui na NET que mostra a programação, ele passa todo o tempo da programação dos canais a cabo. E toca música clássica. Por que você quer? Eu queria substituir o som da música clássica pelo som da CBN. O cara falou, está feito. Está feito? Falou, está feito. Aí nós entramos, começamos aqui em São Paulo, a entrar, por incrível que pareça, o cara ligava na televisão, um dos canais de televisão era a CBN. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, rádio é rádio, não importa que aparelho transmita. Pode ser esse aparelho que o pessoal chama de televisão, mas isso não é televisão, isso é rádio. Então, eu acho que foi um passo interessante esse também, para a gente agregar público, né, para o conteúdo jornalístico da CBN, que era feito pelo Brasil inteiro, era feito pelo Rio, por Brasília, por São Paulo, um grupo bom de jornalistas, sem dúvida alguma, trabalho em equipe, né? Mas aqui a gente começou, então, a procurar como é que a gente poderia apresentar alguma coisa diferente das demais para poder concorrer com a audiência consolidada das outras empresas de jornalismo. Então, eu acho que esse foi um outro paradigma curioso. Quer saber um terceiro ou não? Por favor. Adoro essas novidades, principalmente essas coisas de bastidores que a gente só sabe quando está lá dentro. Quando está fora, é uma coisa que a gente só conta depois quando vira a história. Vamos lá. Fui almoçar com o diretor da BBC. Estava aqui em São Paulo. Ele falou assim para mim, nós estamos agora criando uma BBC Brasil, já tinha, né? Mas nós estamos criando. E ela vai chegar aqui em São Paulo. Eu falei, caramba, vai concorrer com a gente? Imagine a credibilidade que tem a BBC, a grana que eles têm. Eu falei, mas como é que vocês vão fazer? Nós vamos colocar na internet. Eu falei, como é que é? Vai chegar aqui na internet? Bom, aí fiquei pensando, o que a gente podia fazer? Numa dessas coisas da vida que a gente não explica, eu fiquei conhecendo um empresário chamado Mandic. Você lembra dele ou não? Não, não conheci. O Mandic era um dos 2 ou 3 empresários donos de núcleos de internet em São Paulo, e só eles é que tinham os servidores da internet. Sabia disso ou não? Não. Eles é que dividiram a fatia do bolo.
Não, só eles tinham acesso à internet. Para você quisesse, você tinha que contratar. Aí eu convenci o Mandic. O Mandic falou assim: vocês lá têm e-mail? Não. Vocês têm domínio? Falei, o que é isso? Não tinha domínio. Aí ele falou: ó, se vocês me derem o domínio, eu passo, eu boto para vocês os e-mails, os endereços de e-mail. Eu falei, ó, meu amigo, isso vai ter que falar com o departamento comercial. Se eles toparem, aí lá foi o Mandic conversar lá com o pessoal do departamento comercial e se acertaram. Então, sabe qual foi o primeiro e-mail? cbn@mandic.com.br. Nossa. E aí, o segundo e-mail? O segundo e-mail era heródoto@mandic.com.br. E aí era a base Miguel do Dias, Miguel Dias, @CBN, Miguel Dias, CBN, @Mandic e tal. Porque o Grupo Globo ainda não tinha o G1, que é um site extraordinário que eles têm até hoje, com notícias, não tinha. Aí eu falei, ô Mandic, não dá para botar o som aí na internet? Ele falou, não dá. Eu não tenho tecnologia para isso. Bom, belo dia, estou eu fazendo lá o jornal da CBN de manhã, no sábado, aparece na Rua das Palmeiras, vestido de jogador de tênis, o Mandic. Taco na mão, tal. Falou assim, vamos dar uma chegada na minha empresa lá. Eu quero te mostrar uma coisa. Aí eu subi no carro dele e nós fomos lá no bairro de Pinheiros, ali onde tem... Travessa ali da Teodoro Sampaio, uma avenida que tem ali. Fui lá. Entrei lá, nunca tinha entrado na empresa dele. Entrei lá e tal. E ele abriu uma sala onde estavam os servidores. Você imagina os servidores daquela época, era um negócio gigantesco, um calor desgraçado. Um monte de coisa que eu nem sabia o que era aquilo. Vamos naquele lá do fundo. Fui lá no fundo com ele. Aí chega lá no fundo, ele falou assim, tá vendo esse servidor aqui? Eu tô. Ele está injetando o som da CBN na internet. Eu falei, peraí, como assim? Ele falou, você quer saber como é que eu descobri isso? Eu falei, não. Ele tirou de trás um radinho portátil FM e ele injetava o som do radinho portátil FM no servidor. Ela estava na internet. Descobriu a pólvora. Cacilda, meu. Aí, de repente, eu falei assim, caramba, agora nós estamos sendo ouvidos no mundo inteiro. Sim. Ou não? Era Sim. mais uma plataforma, né? Sim, claro. Foi isso, essas curiosidades que eu estou contando aí para você. Muito entendeu? Bom. Nossa. Esse bastidor todo. Certeza que todos os nossos admiradores, os que gostam do rádio, estão descobrindo coisas, porque isso eu nunca li em lugar nenhum. Nem nos corredores de rádio, eu que rodei bastante, eu trabalhei em vários lugares, inclusive nesses que você citou, menos na Gazeta, não sabia, não tinha ideia. E, olha, parabéns, por, pelo menos por ousar, né? Porque é duro você levar murro. Né? Quando você dá o chamado murro em ponta de faca, quem se machuca é você. E aí, quando as pessoas vão dizendo não, 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 chega uma hora que a gente desiste. E você foi claro, não desistir, e foi isso que ajudou a... Agora, o sucesso global da CBN foi feito por uma equipe da própria empresa, espalhada por São Paulo, pelo Rio, por Brasília. É um trabalho de equipe, ninguém fez nada sozinho. Estou contando apenas uns pequenos detalhes que aconteceram na CBN em São Paulo. Porque depois a CBN já tinha São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte. E nós tivemos a primeira afiliada da CBN, eu fui lá inaugurar, que foi a CBN Campinas. Foi a primeira afiliada e depois a rede se expandiu assim maravilhosamente por todo o país. No trabalho também lá no departamento de afiliadas. Muito bom, por sinal. Hoje você está na Record TV, na Record News, e também na Nova Brasil, inaugurando uma outra fase da Nova Brasil. Ela já teve alguns programas de positivismo de manhã, coisas assim, mas hoje
a coisa é para valer, é jornalismo vibrante, daquele que ajuda a pessoa a sair de casa sabendo de tudo e mais um pouco. Como é que você sente? Eu diria que você, depois de passar por tudo que passou, está voltando, né, para fazer implantação, porque não existia, o que se fazia era uma coisa meio incipiente, e agora está sendo feito para valer. Está dando muito trabalho? Olha, não está dando muito trabalho. Primeiro porque eu já adquiri muita experiência, né? Eu já adquiri muita experiência, convivi com muitas pessoas, aprendi muito com pessoas inteligentes e pessoas dedicadas, então não está dando trabalho. E segundo é o seguinte, mesmo quando eu saí da CBN e da TV Cultura, não sei se você sabe, mas eu trouxe algumas coisas da televisão para o rádio. A TV a gente sabe que saiu do rádio, né? O pessoal da TV era o pessoal do rádio. Nos Estados Unidos era o pessoal do cinema, mas aqui no Brasil é o pessoal do rádio. Mas como eu trabalhava na TV Cultura e lá, eu trabalhei como repórter, como editor, como redator, como apresentador, enfim. Eu aprendi também muita coisa lá e trouxe para a nossa redação da CBN. Muita coisa que eu aprendi lá. Edição de matéria, tudo isso que eu aprendia na TV, eu trazia para cá. Então, você vai pegando experiência. Então, quando eu fui trabalhar, saí da CBN, saí da TV Cultura e fui trabalhar na Record News, o jornal da Record News é o primeiro jornal da TV multiplataforma. Por quê? Porque ele simultaneamente estava na televisão e no portal do Grupo Record, que é o r7.com. E o que eu fiz nesse jornal? Me esforcei muito para colocar em todas as plataformas possíveis. Eu tenho esse case num livro publicado pela editora Alta Books. Eles têm uma coleção chamada Paraleigos. Eu tenho, junto com o jornalista Udo Simons, um livro chamado Jornalismo para Leigos. E o case do livro é o jornal da Record News em multiplataforma, numa época em que também bati muito de frente. Eu queria entrevistar as pessoas por Skype. Skype, você está louco, meu? Vai demonstrar pobreza, tem que trazer o cara aqui no estúdio. Vou trazer o cara aqui no estúdio, a gente tem que mandar o carro e buscar o cara. Aí o cara não vem. Vamos fazer por Skype. Enfim, também tem sempre aquele grupo do melhor não, né? Não, melhor não, mas eu acho que foi uma experiência também extraordinária fazer o jornal da Record News em todas as plataformas possíveis e imagináveis. E também com conteúdo maravilhoso, porque tive a oportunidade, Maglioca, de fazer um estágio na CNN, lá em Atlanta. E vi muita coisa lá, falei, caramba, vou levar para lá. Então, eu ainda trabalho na Record News, não mais no jornal. No jornal faço 2 comentários, vou fazer agora à noite 2 comentários. À tarde, estou fazendo um programa junto com aquele minha colega lá, às 6 da tarde. E de manhã eu estou trabalhando na Nova Brasil, onde eu faço o horário local, de 8 às 9 da manhã. Então, eu estou tentando fazer, às 8 da manhã, das 8 às 9, exatamente aquilo que você disse. Hoje mesmo, eu fiz uma reunião com o pessoal. E quando eu faço reunião, não é só com o jornalista, não. Vem os técnicos, todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, estamos no mesmo barco. Nós temos que juntar aqui para botar isso aqui para frente. Então, nessa reunião, a primeira, todo mundo falou e tal, criticou, etc. Falei, olha, uma sugestão. Eu estou há uma semana lá, no jornal. Eu estava fazendo uma coluna só, no Nacional. Agora eu estou fazendo a coluna nacional e o horário local. Falei, olha, para quem que a gente fala? Aí todo mundo... Onde é que esse pessoal ouve a gente? Olha, eu acho que a maior parte desse pessoal está no carro. Ou está no Alexia. Alexia, liga aí na Brasil, Nova Brasil FM. E ela nem é rádio, coitada. Então, eu estou construindo, de novo, junto com esse pessoal, junto com essa equipe, o jornal de 8 às 9 da manhã, lá na Nova Brasil FM. Que é uma experiência extraordinária. Tem nada pronto. Nós estamos montando juntos. A equipe está... Aí os técnicos estão achando interessante, o cara que trabalha na mesa comigo, eu falo o nome dele no ar, eu pergunto as coisas para ele, ele responde.
enfim, nós estamos tentando inovar também ali para pegar o pessoal, porque eu sei que de 8 às 9 da manhã, você tem hoje mais do que nunca, em primeiro lugar, a Jovem Pan, em segundo lugar, a Band News, quase fui trabalhar lá. Em terceiro lugar, você tem a CBN. Em quarto lugar, é a audiência desse horário, não sei se você sabe, é a Nova Brasil. Não tinha ideia. Pode olhar o Ibope lá. Ela está em quarto lugar desse horário. Então, eu digo, olha, vamos... O pessoal é bom, olha, essa turma é ótima, hein, meu? Essa turma é boa, vamos... Então, nós estamos tentando, eu estou tentando, juntamente com esse pessoal, é uma equipe, não sou eu, é a turma, fazer esse jornal de 8 às 9, como você falou, pensando com a cabeça do nosso público-alvo. Muito bom. Como você sabe, Heródoto, nós temos hora para começar e hora para encerrar. Esse bate-papo de 1 hora passou deliciosamente. Eu aprendi muito, mas muito. Eu te agradeço por isso. Agradeço por você abrir os seus estoques, né? Quanta coisa que não estava prevista, até porque não combinamos nada, mas a gente foi puxando daqui, você foi contando. Foi muito legal essa conversa. Se Deus quiser, em breve a gente se encontra de novo e bate mais um papo. Te agradeço de coração a participação e, com certeza, você passa a fazer parte da nossa galeria de homens que ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil, com muitas estrelas e muitos galardões, porque você enriqueceu o nosso papo. Eu agradeço muito e queria dizer o seguinte, para mim é uma honra. Queria lembrar que todo esse trabalho que eu comentei com você foi sempre um trabalho de equipe, sempre foi um conjunto de pessoas, né, em que a gente aprende muito com eles, né? A gente fala umas coisas, mas as outras pessoas têm outras ideias boas, e foi sempre esse trabalho de equipe que eu tive a oportunidade de participar, e eu fico muito honrado de ter convivido com essas pessoas. A gente tem que ter um pouco de humildade para ouvir os outros, os menores, aqueles que estão em outras posições, e o menor que a gente fala não é porque ganha menos, é porque a participação dele não é tão responsável quanto a sua. Se você é o comandante da equipe, você tem uma responsabilidade maior. Mas não custa ouvir, porque muitas vezes eles têm experiência e trazem essa experiência para a gente, e a gente vai somando, vai colocando na engrenagem e consegue coisas boas. A última pergunta, qual é seu signo? Meu signo é Áries. Meu aniversário é em 28 de março. Eu ia perguntar, mas não gosto de chutar. Para ser um desbravador, né, um bandeirante, como a gente diz na história brasileira, a gente tem que, principalmente paulista, a gente tem que ousar, tem que arriscar, tem que peitar, porque muitas vezes você tem que enfrentar coisas muito desagradáveis, mas ou você entra para ganhar ou você não entra. Então, está comprovada a minha tese, mais um ariano. Eu também sou de 13 de abril e sou muito feliz por ter descoberto que se a gente não ousar e se a gente não brigar, a gente não consegue nada. Grande abraço, obrigado pela participação uma vez mais e até breve. Até breve, muito obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado. Este foi o professor, o escritor, o mestre, até mestre porque tem mestrado, faculdade, grande jornalista e radialista Heródoto Barbeiro, que enriqueceu essa nossa série Vozes do Brasil. Semana que vem a gente volta. Até lá.